Pessoal, essa mega investida dos reguladores norte-americanos, principalmente a SEC, contra as principais exchanges do planeta, tá ganhando contornos de uma batalha final, mas na minha leitura é só um grande passo que eles deram para proteger não só a divisa soberana dos Estados Unidos, no caso dos Estados Unidos, mas um embate entre estados soberanos e a criptografia, na minha leitura, está só no começo. E o que aconteceu essa semana foi que os Estados Unidos e os seus órgãos estatais mostraram as garras. Eles querem expulsar a criptografia, a indústria criptográfica dos Estados Unidos e eventualmente prejudicar a expansão dela no resto do mundo. Mas o grupo de hackers Lazarus da Coreia do Norte está investindo em outra frente, né? Eles estão drenando as carteiras, principalmente os hot wallets, aqueles wallets onde a private key fica custodiada dentro do dispositivo onde a gente está navegando. Isso, na minha leitura, gente, é outra frente de batalha, porque num primeiro momento os estados soberanos ocidentais, como os Estados Unidos, por exemplo, eles estão usando o establishment e todo o arcabouço de agências reguladoras e de órgãos de fiscalização para destruir a criptografia ou eventualmente deter a expansão da criptografia. Só que num segundo momento, não se enganem, se a criptografia seguir avançando e um estado soberano eventualmente se sentir ameaçado pela criptografia, não só estados clandestinos, por assim dizer, não sei se essa expressão cabe, mas estados assim que pertencem àquele outro lado da força, como a Coreia do Norte, por exemplo, não só eles que promovem claramente e financiam claramente o hackeamento de ativos criptográficos, como é o caso do Grupo Lazarus, mas também estados soberanos supostamente legítimos do lado correto da força podem também se valer das suas agências de inteligência para atacar o mundo cripto. Isso não está totalmente fora de radar. Essa semana o Grupo Lazarus da Coreia do Norte ele invadiu o servidor da Atomic Wallet e simplesmente colocou um update malicioso, e quem abriu o Atomic Wallet nessa semana e fez a atualização desse DEX Wallet Hot acabou atualizando com um código malicioso e as private keys foram enviadas lá para Pyongyang e eles hackearam, drenaram as carteiras. Não deu tempo para drenar muito, porque rapidamente os usuários reportaram as perdas. Aqui dentro do Twitter a gente consegue perceber que eles retiraram rapidamente esse update do ar, mas o servidor deles, do Atomic Wallet, foi invadido com contornos de um hackeamento muito sofisticado. Aqui, ó, eles dão conta de que foram hackers muito profissionais. Eles estão tentando rastrear todo o caminho do dinheiro para tentar bloquear, mas o que eu quero dizer para vocês é que nessa segunda etapa desse embate do mundo cripto contra os estados soberanos e o seu establishment, não se enganem, eventualmente até agências de inteligência ocidentais podem invadir servidores e drenar as private keys, principalmente de hot wallets, que são aqueles wallets onde a nossa private key está custodiada no dispositivo onde a gente está navegando. Por isso a importância da gente ter um cold wallet, que é um dispositivo onde a private key está fora do dispositivo onde a gente está navegando. Então um hardware wallet ou um cold wallet como esse, um Ledger Nano, um Ledger X no meu caso, né? Eu preciso autorizar a transação no dispositivo. Então, não ousem custodiar ativos criptos nessa segunda fase do embate criptográfico com os estados soberanos, que começou. A guerra agora é franca. Essa postura da SEC contra a Binance e contra a Coinbase, uma empresa de capital aberto,
que teve a legitimidade das operações avalizadas pela SEC. Agora a SEC volta toda a artilharia estatal dela contra a Coinbase e agora contra a Binance também. Isso é só um primeiro passo. Pode, eventualmente, uma agência de inteligência invadir um servidor do MetaMask e o update aqui acabar de forma maliciosa entregando as private keys para serem drenadas. Então, se a gente tem um cold wallet como esse, onde eu preciso autorizar a transação fora do dispositivo onde eu estou navegando, essa possibilidade é impossível eu ter as minhas carteiras drenadas. Essa nova etapa da criptografia, que vai avançar para os trilhões de dólares, exige que a gente faça o dever de casa. Não ousem custodiar, promover o stake dos seus ativos. Eu faço o stake da Kusama dentro da plataforma, dentro do Polkadot JS, mas conectando o meu Ledger X diretamente na plataforma, e qualquer transação precisa ser aprovada pelo meu Cold Wallet. Não ousem tentar custodiar ativos criptográficos em hot wallets, porque essa segunda etapa do embate cripto versus estados soberanos, né? É a primeira ordem versus resistência, é a batalha final. Eles vão se valer de qualquer artifício, eventualmente até agências de inteligência podem invadir servidores, como o servidor do MetaMask. E se o meu MetaMask não estiver ali com um hot wallet, porque eu posso fazer uso do MetaMask linkando o meu NanoLedger, só que qualquer transação exige que eu autorize aqui o meu Ledger X, no caso, o meu hard wallet exige que eu autorize a transação fora do dispositivo onde eu estou navegando. Então, quem quiser saber tudo sobre isso e quiser uma assistência totalmente personalizada para fazer tudo isso com segurança, para fazer o stake, por exemplo, de Kusama dentro da plataforma da Kusama através de um hardware wallet, quem quiser todo esse apoio personalizado, é só assinar o Clube Ouro, e vale muito a pena, porque essa nova etapa da criptografia versus estados soberanos, eles vão fazer de tudo. Não se enganem, servidores ultraconservadores como o Amazon Web Service, qualquer encrenca dessa pode muito facilmente ser invadido por uma agência de inteligência ocidental. O Grupo Lazarus conseguiu invadir, o da Coreia do Norte conseguiu invadir o servidor da Atomic Wallet. Quem fez o update perdeu tudo. Enfim, não ousem custodiar ativos criptográficos de forma hot. A private key deve estar num dispositivo fora daquele onde a gente eventualmente esteja navegando. A Web3 agora, que vai entrar nessa nova etapa, onde muito... Outro dia eu fui comprar uma passagem para Dinamarca e o meu wallet foi solicitado a conexão com o meu wallet da TronLink, porque a companhia aérea que eu estava buscando a passagem com preço mais em conta já estava na Web3, ou seja, agora que a Web3 vai começar a se espraiar por sites de companhias aéreas, de vendas de tickets para shows, enfim, para qualquer bens e serviços eventualmente oferecidos, mais do que nunca a gente precisa ter um cold wallet, um hardware wallet, para que a transação seja autorizada fora do dispositivo onde a gente esteja navegando. Fora o fato de que esse embate da criptografia contra estados soberanos vai inaugurar uma nova etapa. Eventualmente, até agências estatais de inteligência podem drenar os seus recursos com uma simples invasão ridiculamente fácil do servidor do MetaMask, por exemplo, como aconteceu com o servidor do Atomic Wallet. Tá bom, pessoal? Quem quiser um apoio personalizado, é só assinar o Clube Ouro. Tá bom? Daqui a pouco eu volto, vou fazer Solana, que tem muita gente pedindo, e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.